O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, iniciamos este dia diante do Senhor, celebrando a Eucaristia. É o melhor modo de agradecermos a Deus. É o melhor modo de estarmos diante do Pai como filhos, que confiam, que amam e querem estar com Ele. Por isso nós queremos ouvir a Sua palavra, queremos nos alimentar do pão da Eucaristia, que Deus, da sua bondade de Pai, nos concede. Por isso, nós queremos agradecer. Neste tempo de Quaresma, em que somos chamados a nos converter, voltar o nosso coração para Deus e ter um desejo muito grande de agir como verdadeiros filhos e filhas. Nós vimos no início da Quaresma os 3 elementos essenciais para a nossa conversão, aquilo que nós devemos praticar para começarmos esse processo de mudança, de transformação na nossa vida cristã, que são a esmola, o jejum e a oração. Nós já tivemos a oportunidade de refletir sobre o jejum, como ele nos ajuda a nos libertar de nós mesmos, das nossas tendências, dos nossos pecados, do desejo de fazer aquilo que nos convém ou que nos apetece, que nos satisfaz, para desejarmos fazer aquilo que é a vontade do Senhor, para não sermos escravos de nós mesmos, dos nossos instintos, mas nos deixarmos conduzir pela vontade do Pai. E hoje nós temos a ocasião de refletirmos sobre a oração. Na quarta-feira de cinzas, Jesus nos disse que
a nossa oração deve ser um diálogo pessoal com o Pai. Não devemos rezar para aparecer, para se exibir diante dos homens, mas a nossa oração deve ser um diálogo com o Pai. Oração que não quer dizer intimismo ou individualismo, mas uma oração que deve ser uma entrega a Deus, no desejo de realizar o seu projeto e não o nosso projeto pessoal. Uma oração que nos transforma interiormente, uma oração que nos eleva para Deus e nos impulsiona para o serviço aos irmãos. Uma oração que nos faz abrir o nosso coração para acolher a palavra de Deus, para que ela produza em nós os frutos que Deus espera de nós, porque nós ouvimos, graças a Deus, todos os dias essa palavra, e essa palavra deve realizar em nós a obra de Deus, a vontade de Deus, como nos fala hoje a primeira leitura que nós ouvimos. A palavra de Deus é enviada a nós e ela deve irrigar a nossa vida, o nosso coração, assim como a chuva que vem do céu para fecundar a terra e fazê-la germinar. Assim é a palavra que sai da boca de Deus, essa palavra que é dirigida a nós, deve produzir em nós os efeitos que Deus quer que ela faça em nós. Portanto, devemos ouvir a palavra de Deus com disponibilidade, com abertura de mente e de coração, para que essa palavra seja um instrumento de transformação da nossa vida. E Jesus hoje nos ensina como nós devemos orar. Jesus é o mestre de oração. Os evangelhos dizem que Jesus ficava a sós com o Pai por muito tempo, até a noite inteira ficava diante do Pai, a sós, rezando, em diálogo com o seu Pai. E diante das orações longas e complexas dos fariseus e dos discípulos de João Batista, Jesus ensina aos seus discípulos como devem rezar. Jesus diz que eles não devem rezar também como os pagãos, que multiplicam as palavras achando que através da multiplicidade das palavras serão ouvidas por Deus. Jesus nos ensina a rezar de modo muito simples e sucinto. E a primeira palavra que Jesus coloca na boca dos seus discípulos nesta oração é a palavra Pai. Pai nosso que estás nos céus. Jesus nos ensina que Deus é Pai. Deus não é o Senhor, não é o patrão, mas é Pai. E é o Pai que ama. E nós podemos nos dirigir a Ele como filhos. São João Evangelista diz que nós podemos chamar a Deus de Pai. Nós somos seus filhos. E de verdade, nós somos seus filhos. Por isso nós podemos dirigir a Ele dizendo: Pai, meu Pai que está nos céus. Jesus quer que nós invoquemos a Deus como nosso Pai. Um Pai que ama tanto a humanidade, que ama tanto a cada um de nós,
E sabemos, mas convém sempre repetir as palavras do próprio Jesus, que Deus, que é Pai, amou tanto o mundo que o enviou a este mundo para nos salvar. Se Ele foi capaz de enviar o seu Filho unigênito a este mundo para nos salvar, significa que Ele nos ama imensamente, que Ele gosta de nós. Nós temos um desejo muito grande de sermos amados, de sermos acolhidos. Pois bem, Deus, Ele nos ama, não nos abandona. E é com esta confiança que eu devo me dirigir a Deus. Ele é Pai, Ele cuida de mim, Ele conhece as minhas necessidades, Ele sabe o que é que eu preciso. Esse porque não precisamos multiplicar as palavras, mas simplesmente nos colocarmos diante dEle. E Ele, que é Pai, nos dará aquilo que nós precisamos. Pai nosso, que estás nos céus. Nesta oração nós percebemos como a primeira parte do Pai Nosso é totalmente dirigida a Deus. E a segunda parte se refere à nossa vida humana, às nossas necessidades humanas e diz respeito aos nossos irmãos. Deus é Pai. Por isso, eu, na minha oração, devo procurar fazer a vontade deste Pai, que se realize a sua vontade. Por isso, Jesus nos diz que devemos pedir: seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, que aconteça o reino que Deus quer que seja implantado. Jesus, que é filho do Pai, veio a este mundo, diz: eu vim fazer a vontade do Pai. E nós também devemos buscar em tudo fazer a vontade do Pai que está nos céus, sempre, acima de tudo, me empenhar para que o seu reino aconteça. Portanto, a oração do Pai Nosso nos mostra uma dimensão vertical, o desejo de fazer a vontade do Pai, de conhecer o Pai, de amá-lo, na certeza de que Ele me ama. Depois disso, pedir ao Pai pelas necessidades que nós temos. A necessidade do pão, que os santos padres nos ensinam que este pão não é só o pão material, mas é também o pão da palavra, é o pão da Eucaristia. Jesus disse: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque nós, como filhos de Deus, nós temos necessidades não somente humanas, a nossa necessidade de pão para o sustento da nossa vida humana, mas nós temos necessidades de alimentar a nossa vida espiritual. E este pão que nós precisamos é o pão da palavra, é o pão da Eucaristia. Por isso nós pedimos e agradecemos a Deus, porque Ele nos dá este pão. Nós poderíamos continuar falando muito a respeito desta oração, o tempo não permite, por isso eu gostaria de falar sobre um ponto muito importante que Jesus nos faz dizer desta oração: perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
E é muito interessante porque depois que Jesus termina a oração, ele faz este comentário: dizendo que é necessário que nós perdoemos a quem nos tem ofendido, porque de fato, se vós não perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos, no sentido que eu já perdoei quando nós vamos nos confessar. E nós temos algum ressentimento contra os nossos irmãos e nós nos aproximamos para nos reconciliar com Deus, a primeira coisa é tomar essa decisão de perdoar, para chegar diante do confessor e poder dizer: eu já perdoei, por isso eu peço perdão de Deus. Porque se eu digo: Pai, perdoa como eu perdoei a pessoa que me ofendeu, e eu não perdoei, o que é que eu estou dizendo? Estou dizendo para Deus não me perdoar, porque estou dizendo para Ele me perdoar como eu perdoei, como eu perdoo. Então vejam que é um compromisso, uma responsabilidade muito grande quando nós rezamos o Pai Nosso neste sentido. Pedir para que Deus me perdoe como eu perdoei. Já devo ter tomado essa decisão de perdoar. Às vezes as pessoas ficam em dúvida neste sentido: eu perdoei, eu me arrependi, mas a pessoa não me perdoou, não aceita nem falar comigo, o que é que eu faço? É importante que você faça a sua parte. Você perdoou, você se arrependeu, já pediu perdão. Se a pessoa não aceita, o que é que você vai fazer? Não pode obrigá-la. Reze por essa pessoa, mas saiba que Deus já a perdoou, porque você já a perdoou. Então, um compromisso que nós assumimos quando nós rezamos a oração do Pai Nosso. Assumimos o compromisso de perdoar. Porque se Deus é Pai, todos aqueles que estão comigo, todos os homens, são meus irmãos. E quando eu perdoo, estou contribuindo para o bem. O lema da campanha da fraternidade qual é? Vós todos sois irmãos. Todos vós sois irmãos. Deus é meu Pai, nós somos irmãos, nós somos a família, o povo de Deus. Por isso nós devemos nos amar e devemos nos perdoar, porque quando nós perdoamos, nós estamos contribuindo para a superação da violência, porque é justamente a vingança, são as brigas que levam à prática da violência. E na medida em que nós perdoamos, na medida em que nós buscamos a comunhão, a fraternidade, nós estamos concretamente contribuindo para a superação da violência, para que se realize o reino de Deus, que é o reino da paz, do amor, da justiça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.